aí, tudo bom com você? Aqui é Gi Bacarin e você está assistindo a Soul TV. Hoje eu vou falar de 8 dicas muito importantes que vão te ajudar a escolher melhor um sócio ou um parceiro para o seu negócio. Não sai daí! A primeira dica, e uma das mais importantes, é que nós não podemos escolher um sócio baseado simplesmente na amizade que nós temos com aquela pessoa. Escolher um sócio porque ele é o seu amigo é um dos maiores erros que você pode cometer, porque você não tem certeza naquele momento se aquela pessoa tem as qualidades necessárias e o pior, se tudo der errado, você pode perder uma grande amizade. A segunda dica é analisar o contexto em que você conhece aquela pessoa ou em que você conhece o trabalho dela. Não adianta você escolher um sócio que vai trabalhar com você num determinado contexto apenas porque você acha que ele é muito bom, mas ele trabalha e você o conheceu num outro contexto. Então, isso precisa ser analisado com muita calma. Por exemplo, se você conhece uma pessoa e ela é ótima no trabalho que ela faz, mas ela sempre esteve num ambiente fechado, num ambiente de escritório, fazendo um trabalho tranquilo, e você precisa de um sócio para estar com você na rua, fazendo as coisas, precisando de força física e energia e um monte de outras coisas, você tem que analisar bem se essa realmente vai ser a pessoa certa para o que você precisa. E aí, a terceira dica é um complemento dessa. Você precisa ver se as competências são complementares. Ou seja, você precisa escolher parceiros e sócios que tenham competências que sejam diferentes das suas e complementares. Então, se você é bom em finanças e gestão, mas é péssimo em lidar com pessoas, talvez você precise de alguém que seja muito bom no relacionamento interpessoal, em cuidar de equipes e em liderança. E aí, isso serve e você tem que analisar quais são as necessidades do seu negócio e do seu empreendimento. Mas você entendeu a lógica, né? Você precisa de alguém que tenha aquilo que você não tem e que seja bom naquilo. A quarta dica é: você precisa ver se o sócio que você está escolhendo tem espírito empreendedor. Às vezes, a gente cai até naquela primeira armadilha da amizade, né, ou do contexto, e nós escolhemos pessoas que são muito boas naquilo que elas fazem, mas de repente ela é um grande funcionário. Ela sempre viveu num universo corporativo, por exemplo, e é um funcionário exemplar, mas é alguém que não tem espírito empreendedor. E se você vai começar uma jornada na qual você precisa de alguém para estar ali puxando com você, um empreendedor no coração, você vai precisar ter certeza de que aquela pessoa tem essa característica, essa capacidade. Então, pese e leve em conta com seriedade essa dica. É uma das mais importantes. A quinta dica é analisar se essa empreitada que vocês vão começar se encaixa nos desejos que as duas partes têm em relação ao quadro maior da sua própria vida. Né? Como eu estava falando na dica anterior, às vezes a gente escolhe um amigo que está saindo de um universo corporativo e não tem espírito empreendedor, mas aquela pessoa quer fazer aquela transição porque ela tem uma outra visão para a vida dela. Mas de repente, a hora que a gente começa, talvez ela não dê conta por não ter o espírito empreendedor. E além disso, a gente precisa ver quais são os desejos em geral para a nossa vida. Então, de repente, você quer ter uma estrutura enxuta, uma equipe pequena, algo que esteja totalmente dentro do seu controle, e aí o seu parceiro quer crescer, ter cada vez mais funcionário, cada vez mais espaço, cada vez mais alcance. Então, é muito importante alinhar como essa empreitada se encaixa dentro da visão maior para a vida de cada um. Isso não é só importante, isso é fundamental. A sexta dica, e essa é uma da qual eu não abro mão, é a de que você precisa ter um acordo com o seu futuro sócio, seu futuro parceiro, de colocar todas as cartas na mesa. Tudo entre vocês precisa ser claro, precisa ser transparente, as coisas precisam ser ditas. Nunca comece uma parceria ou uma sociedade com: não, tudo bem, ele quis dizer isso.
Não, ele falou isso, mas na verdade ele quis dizer aquilo. Ou eu quero dizer isso, mas talvez crie um problema agora. Eu vou guardar porque eu tenho certeza que a coisa vai se resolver. Esse é um dos piores erros que as pessoas cometem ao criar uma sociedade. Lembre, isso é uma empresa, isso é um empreendimento. Então, todo mundo precisa saber para onde o navio está andando. Uma das coisas importantes para ter claro na mesa é o nível de comprometimento de cada um com aquele empreendimento. Quanto tempo as pessoas estão dispostas a dar para que aquilo aconteça? Quanto elas querem colocar do bolso em investimento financeiro ou equipamento, esse tipo de coisa? Quanto elas estão dispostas a abrir mão do tempo da vida pessoal dela, de finais de semana, de repente, de momentos com a família? Talvez quando a gente começa um empreendimento, em alguns momentos esse tipo de coisa seja necessária. Então, você precisa ter muito claro e aberto na mesa o que cada um está disposto a dar. Aqui, aquela máxima de que o que é combinado não é caro é o que vale. A 7ª dica é a seguinte: vocês precisam pensar em qual é a visão do negócio. E quando a gente fala de visão, a gente está falando assim: se esse negócio for um sucesso incrível, o que a gente pretende que ele seja? Qual é a nossa visão para ele no futuro? Então, qual que é a minha métrica do sucesso? A gente precisa ter isso e não é só conversar, tá? Muitas vezes a gente comete esse erro, eu já cometi esse erro em alguns momentos e eu tenho certeza que talvez você já tenha cometido, que é o de conversar e falar sobre as métricas ou sobre o que você imagina que vai ser um sucesso, mas não colocar no papel. Você precisa ter um papel anotado. Ali tem a tua visão, o que você imagina que seu empreendimento vai ser daqui a pouco, daqui um tempo a mais, lá na frente. Quais são os números, né? Qual o faturamento que você espera, qual o tamanho que você espera. Tenha isso anotado porque no meio do caminho as coisas vão mudar. E aí, apenas sabendo onde você quer chegar, é que será possível você saber se você já chegou. Então você precisa da métrica para saber o que é sucesso para você e para saber quando você vai conseguir atingir isso, quando você vai ter conseguido atingir isso. E eu deixei essa 8ª dica para o final, porque aí nós vamos ter um link aqui embaixo para vocês. É o seguinte, existe um teste que é o teste da preferência cerebral. Esse teste, ele ajuda a indicar quais são as características dominantes na personalidade de cada pessoa. Ele divide a nossa personalidade em 4 perfis diferentes. E aí cada pessoa tem 1 ou 2 que dominam. Então, de repente, ela é uma pessoa mais perfeccionista, ela é uma pessoa que tem um interrelacionamento pessoal maior, ela é uma pessoa que é do método, da regra, ou ela é uma pessoa impositiva, que busca ação, que tem liderança. Quando a gente fala de buscar personalidades complementares, o teste da preferência cerebral pode ser uma grande ferramenta para você conseguir realmente determinar isso. E aí, eu tô colocando aqui embaixo um link de um conteúdo muito legal do Sérgio Rocha, Dr. Vendas, sobre esse teste, o teste da preferência cerebral. Então você pode acessar e entender um pouquinho melhor o que é isso. Eu espero que você anote essas dicas e que elas sirvam como filtros nas suas futuras parcerias e nas suas futuras sociedades, para que você possa ganhar tempo e cometer o menor número de erros possíveis. Então é isso e a gente se vê no próximo vídeo.